Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Eita. É, então, é, primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com muitos inscritos que têm chegado para mim, chegado no meu canal. Bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, tá? Continue aí me seguindo. Teremos muitas novidades daqui para frente. E estou me inscrevendo, vocês que se inscreveram no meu canal, que tem canal também, eu estou indo lá e me inscrevendo no canal de vocês. E vamos aí, um dando força para o outro, né? Então é isso. Pessoal, por último agora, eu postei um vídeo, acho que há mais ou menos 12, 15 dias, eu postei um vídeo falando sobre o casamento da Fran, né? Da Fran Adorno. Que trouxe muitos questionamentos sobre o tempo que o Edmilson morreu e o tempo que ela ficou sozinha, né? Cada um teve sua opinião e alguns comentários me chamou a atenção. E eu tô fazendo esse vídeo para responder alguns comentários que eu recebi sobre isso. Sobre a vida da Fran Adorno. Que é fácil, né, pessoal, pôr em questão o que está no coração do outro, né? Pôr em questão a dor do outro, né? Quando é a pessoa, quando é na gente, às vezes muitos até suicidam, né? Mas quando é os outros, a gente quer marcar tempo, marcar o grau da careta que cada um faz na sua dor, né? Então eu tô aqui para comentar sobre algumas opiniões que eu recebi nos comentários desse vídeo. Teve gente que falou assim: ah, eu sou viúva há tantos anos, há mais de 30 anos assim, sabe? Eu tô viúva há tantos anos e até hoje não me casei. Isso é respeitável a você que conseguiu. Não sei qual o motivo que você não se casou de novo, mas é normal. Mas isso não te dá o direito de criticar quem pensa diferente de você, né? A Fran é nova, a vida dela é diferente, a rotina dela é diferente. Não dá para ela viver sem um homem, sem uma pessoa para estar ali defendendo os mesmos interesses. Mesmo que ela, igual falaram, se ela tem dinheiro, ela não precisava se casar. Quem tem dinheiro, pessoal, tem carência. Quem tem dinheiro tem medos. Quem tem dinheiro tem todo tipo de emoção. Sabe? O dinheiro dela não tem mais função na vida dela do que teria na nossa, não. Sabe? Ela poderia pagar um caseiro? Poderia. Só que um funcionário não defende os interesses de tudo ali que ela tem como alguém que fosse dono junto com ela, né? Então, esse é um dos motivos que ela precisava ter um esposo para estar ali junto com ela, igual a gente vê nos vídeos dela, né? É legal de se ver como que ele está cuidando dos animais, como que ele entende bastante, né, sobre os remédios que ele tem que aplicar, sobre tudo. Os dois estão ali no mesmo interesse, no mesmo entendimento. É muito legal e a gente tem que alegrar com isso, sabe? Não agir como invejosos, como implicantes, como pessoas egoístas, né? Outra coisa, tem gente achando que eu sou advogada da Fran, mandando recado para a Fran sobre a herança do filho do Edmilson. Ô pessoal, a gente não sabe, por exemplo, a gente tem canal, a gente não posta a vida da gente lá 24 horas, sabe? Ninguém sabe como que tá essa questão da herança desse menino, desse filho do Edmilson.
Isso é coisa que é resolvida na justiça. Ela não vai postar isso, esclarecer isso, pelo menos por enquanto. Ela não vai trazer isso nos vídeos dela. Ela não vai falar isso por enquanto. Quando tiver tudo resolvido, eu acredito que ela vai falar, que ela vai postar alguma coisa. Mas se ela não postar também, tudo bem. Ela não é obrigada a postar a vida dela todinha pra gente, não. Ela não é obrigada. Sabe? Então, coisas que saem em canais de fofoca, como ela gravou um vídeo essa semana falando sobre isso, para denunciar os canais de fofoca que estão falando coisas mentirosas, ela não é obrigada, entendeu? A ficar postando tudo, não. E essas coisas que estão saindo aí são coisas, mentiras. Se você segue ela, por que você não espera ela postar, falar sobre o assunto, ao invés de ficar ouvindo terceiros, que você sabe que aquele canal, o objetivo dele é fofoca, e você passa para frente, detona a mulher por coisas que você ouviu num canal de fofoca. Então é isso, eu não sou advogada dela, tá? Eu não vou dar recado para ela, não vou falar com ela para dar herança para A nem B, porque eu não sou advogada dela. Então você espera ela postar. Se ela postar sobre isso, beleza. Se ela não postar, ela não tem obrigação nenhuma de postar. O conteúdo do canal dela é mostrar a vida dela, a rotina dela, do trabalho dela, lá no sítio. Não é coisa da vida, da parte burocrática da vida dela. Ela não é obrigada a falar para vocês, não. Outra coisa, falaram que eu tô defendendo ela porque eu sou da mesma igreja que ela. Eu tô defendendo ela não é porque ela é da mesma igreja que a minha. Eu tô defendendo ela porque eu sou mulher. Entendeu? Porque eu sou mulher, porque eu costumo me colocar no lugar das pessoas, e eu me coloco no lugar, quando uma pessoa fica viúva ou viúvo, eu me coloco no lugar de quem fica, não é no lugar de quem vai. Porque quem morreu, essa vida aqui, ele não precisa de nada aqui mais. Ele não precisa de companheira, ele não precisa de ajuda, ele não precisa do nosso amor, ele não precisa de nada. Se ele morreu com Cristo, ele está melhor do que nós, sabe? Ele não precisa da sua pena, da sua dó, do seu respeito, ele não precisa de nada seu mais. Ele está num outro plano melhor do que o nosso. E eu me coloco no lugar dela que ficou chorando, sofrendo, cheia de serviço e sozinha numa roça e precisando de uma pessoa, né? Como eu disse no outro vídeo, não vai ser eu que vou pôr limite e vou autorizar, falar para ela o dia que ela deve casar ou deixar de casar, acabar o luto ou deixar de acabar. Eu acredito que lá no coração dela, o carinho dela pelo Edmilson não acabou, não. Foram 17 anos de convivência, sabe? De um casamento sólido, abençoado. Eles eram amigos, eles eram amigos, eles eram assim, eles tinham carinho um pelo outro, sabe? Então, ela não deixou de amar ele, só que ela tem que seguir com a vida dela, né? Ela não pode ficar ela tem que ter agora inteligência emocional, sabe? Eu admiro muito ela, coisas que muita gente tem que fazer. Eu conheço pessoas que ficou viúva e teve, igual ela. Porém, essa pessoa que eu conheço, o esposo morreu de acidente. Teve que fazer terapia para poder aceitar que o esposo morreu, que não ia voltar mais, que ela tinha que seguir com a vida dela. E eu louvo a Deus, porque ela conseguiu. Ela está conseguindo seguir com a vida dela, sem precisar disso. Glória a Deus por isso, pessoal. Vamos ser mais empáticos, inteligentes e glorificar a Deus por isso, né? Que ela está conseguindo seguir com a vida dela, emocional, afetiva, sem procurar ajuda como muitas pessoas precisam. Tem gente falando, isso, falando pelo fato, eu defendo ela pelo fato de ser da mesma igreja, e também criticando ela por ela ser evangélica.
achando que ela, por ser evangélica, ela poderia ter segurado mais a onda e não ter casado. Falando até que ela já devia ter essa pessoa antes. O pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deus deixou o sexo, foi para os casais, os casados. Sabe? Não é pecado. E Deus deixou o sexo para o ser humano. Até para os bichos. Sabe? Sexo na hora certa a pessoa estando com a vida certa, não é pecado, não. Não é pecado se a Fran tiver casado com o Moab por causa de sexo também, não. Sabe? É porque ela foi e casou. E hoje ela pode fazer sexo o dia inteiro, se ela quiser, ela não está pecando, não, pessoal. Pecado se ela tivesse com um e com o outro, sem casar. Entendeu? Agora, ela casa, se a necessidade dela maior foi essa, não é pecado nenhum. Ela procurou legalizar a vida dela para ela poder ter a vida dela conjugal certa. Sabe? Deus, ele aprova, ele quer, pelo contrário. Vocês vão lá na Bíblia e olha o que é que Deus fala sobre o sexo, o que é que a Bíblia ensina sobre o sexo. Sabe? A Bíblia ensina que nós, as mulheres, não tem domínio sobre o nosso corpo e nem o marido. Nós somos um do outro. Sabe? Não é pecado ela ter casado, se ela casou por causa de sexo também, não. Sinal que ela tem saúde e ela é uma pessoa normal, com um organismo normal, do jeito que Deus fez ela. Sabe? Não seria normal se ela tivesse aí piranhando com um e outro. Vocês vendo ela lá sozinha, para todo mundo ela estava no luto ainda, mas estava lá com um e com o outro, entendeu? Então, ela não está errada. Ela não está errada de ter casado, ela está casada. Se ela quiser ter sexo o dia inteiro, não é problema dela e nem de ninguém. É bênção para ela. Outra coisa, o fato de casar mais de uma vez, igual vocês estão questionando aí, que esse rapaz já foi casado 2, 3 vezes, e que tem muita gente na igreja que casa mais vezes e fala que é Deus que preparou. Olha, isso é um outro assunto que eu não vou, não quero entrar assim em questão, render sobre isso, mas uma coisa eu quero dizer para você. Toda dúvida sua, vocês procuram na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Lógico que tem pessoas que separa porque a mulher ficou feia, separa porque o homem ficou feio, fala que o amor acabou e separa por motivos mais absurdos possíveis. E vão casando e dando-se em casamento, e casando, e casando, e casando. Lógico que está errado. Se você conhece alguém que divorciou por esses motivos, essa pessoa está errada. Realmente essa pessoa está errada. Agora, existem motivos, né, pesados, que não tem como a pessoa seguir com um casamento, que aquilo pode chegar até uma morte, né? Como acontece muito, de muita mulher insistir num casamento tóxico, num casamento cheio de agressão, cheio de traição, e resulta numa morte, né? Como tem acontecido muito. Eu não tenho hábito de ver jornal, mas quem tem, mas quando eu vejo, eu fico horrorizada de tanto feminicídio que tem. Então, são mulheres que insistem em relações perigosas. Então, essas mulheres ou esses homens divorciarem e casar de novo, eu não entendo que eles estão em pecado, porque ele foi obrigado a sair daquela relação e ele não é obrigado a viver sozinha, porque a outra pessoa resolveu ser um monstro, né, na vida dela. Isso é a minha opinião a respeito de quem casa mais de uma vez, tá? E igual eu falo para vocês, já falei agora e vou repetir. Na Bíblia tem resposta para tudo. Qualquer dúvida, vocês procurem lá. Sobretudo lá na Bíblia fala sobre o divórcio, sobre o casamento, que foi Deus que deixou o casamento, que Deus fez Eva e depois fez Adão e achou que Eva
não seria bom que o Adão vivesse só, e fez a Eva. Então o casamento é constituído por Deus. Foi Deus que fez o casamento e é da vontade do Senhor que as pessoas casem. Se não casar também, não quiser casar e viver sozinhos realmente sem pecar, também não é errado, tá bom? Tem gente falando que se a Fran tivesse, ela tem dinheiro, ela não precisa casar. Né? Eu não lembro que isso eu já comentei sobre isso aqui nesse vídeo, mas se eu tiver comentado, vou falar de novo. Ela tem o dinheiro para pagar um caseiro, ela tem dinheiro para viver. Mas acho que eu já falei, né? Então, o dinheiro não paga tudo. Então, quem tem dinheiro também tem carência, né? Como eu já disse aqui, que agora eu acabei de lembrar que eu já falei esse ponto. E outra coisa, pessoal, o Edmilson, como falaram assim, né, algumas pessoas, né, muita gente criticando ela por ter casado, por já ter casado. Se fosse o Edmilson, ele não estaria sozinho. Mas, pessoal, homem, eles esperam muito menos. E não é questão de esperar, é questão não tem um tempo determinado, sabe? Eu não posso determinar um tempo para o choro de outra pessoa, sabe? Eu não posso. É exatamente porque ela estava chorando, como muitos estão dizendo aí, que é lágrimas de crocodilo, que ela estava fingindo, que aquilo era para gravar, gerar conteúdo. Misericórdia, pessoal. É exatamente porque ela estava sofrendo, que ela tinha que dar a volta por cima. E dar a volta por cima como? Arrumando alguém, sabe? Para ela casar, para ela continuar vivendo a vida dela, para ela não mais ter aqueles sufoco que ela estava tendo no sítio, né? Porque cada sufoco que ela tinha ali era um sofrimento a mais, lembrando Edmilson que tudo aquilo era ele que resolvia, sabe? Então ela tinha mesmo que arrumar essa pessoa. Lembram quando aquela encanação lá do sítio estragou? Que ela teve que levar pecinhas, parece que tirou foto, levou lá pro depósito. A vendedora que atendia o Edmilson, que atendeu ela lá e ajudou ela a escolher as peças. É isso que o Edmilson comprava. Você chega lá, você faz assim, assim, assim. E cada vez que isso acontecia, mexia mais no coração dela, porque ela lembrava de tudo aquilo ali que não era ela que resolvia. Então, pessoal, a gente tem que entender as pessoas e ser mais empáticos, né? Eu tenho recebido muito comentário me criticando sobre ter defendido ela, e eu continuo defendendo. Não adianta a gente ser hipócrita, da gente achar que fulano tem que fazer uma coisa de um jeito e amanhã você se encontra na mesma situação e faz igual, porque aí já tá doendo em você. Aí você se acha no direito de fazer aquilo diferente, sabe? Então vamos deixar de ser hipócritas, deixar de ser egoístas, né? E se você é viúva há 30, 40 anos e não casou de novo, né? Isso é um problema seu, ou uma bênção sua, uma escolha sua, que eu respeito muito, mas isso não te dá o direito de achar que a outra está errada por ter feito diferente, não, sabe? Igual eu falei, vou repetir, eu admiro muito a Fran, glória a Deus, isso é coisa de Deus, isso é a oração dos seguidores dela, inclusive minha, que pedi muita oração para ela na igreja, que pedi muito Deus que desse ela força, né? E a mãe dela, que é uma mulher de Deus também, que deu ela força para ela vencer e ter estratégia para seguir a vida dela sem precisar de terapia, sabe? Porque a pessoa que fica viúva de um segundo para o outro, como ela ficou, é motivo para precisar de terapia, de acompanhamento psicológico, né? Porque quando você está com um doente em casa, para qualquer hora, a gente sofre, mas já está ali
sabendo que uma hora ou outra que vai acontecer. Agora, Edmilson não estava doente, ele estava bem trabalhando e de repente ele infartou e morreu. Imagina o psicológico dessa mulher, se não é Deus que tem cuidado dela, que tem dado a ela essa vitória. Você está criticando aquilo que Deus fez na vida da Fran, porque só Ele pode ter agido dessa forma, dado para ela essa estrutura, para ela estar vencendo e não ter entrado em depressão. E quanto ao Moab ter filhos, é outra coisa que vocês estão questionando muito. Os meninos, o Edmilson também tinha filho e a Fran casou com ele e isso não tem nada a ver. Filho é bênção, pessoal, sabe? Filho é bênção, não é um problema, não é um prejuízo para ela ter casado com alguém que tenha filho, não, sabe? Ela já casou com o Edmilson, quando ela casou com ele tinha um filho, esse filho que vocês sabem que ele tem, né? E não sei se o Moab já foi casado, se não foi, se ele é viúvo, se ele é divorciado, eu não sei, isso não vem ao caso, sabe? O que eu estou aqui para falar com vocês é que sobre o tempo de viuvez que ela casou. E graças a Deus por isso, estou muito feliz por isso, que Deus continue abençoando a vida dela, que esse casamento seja igual ou melhor do que foi o casamento dela com o Edmilson. E é isso, eu quero deixar um grande abraço para todos os inscritos que têm chegado no meu canal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço a vocês que continuem me seguindo, que assistam os outros vídeos, que compartilhem meus vídeos, que deixem comentários, que deixe joinha, que acione o sininho para quando eu postar novos vídeos, você venha ser notificado, tá? Um grande abraço e não se esqueça, você está incluído em minhas orações. Beijo.